Excelentíssimo doutor Cury, verdadeiramente uma honra somar a tribuna ter Vossa Excelência na presidência. Vossa Excelência que sempre dispensa um tratamento todo agradável, especial aos advogados. E já tive a honra, inclusive, Excelência, de participar, não de júri, mas de audiências, lá na comarca de Garapé-Açu, onde Vossa Excelência foi titular. E reitero, inclusive, a palavra do doutor promotor, do modo como Vossa Excelência conduz o processo, desburocratizando e levando com seriedade, de acordo com a lei, mas realmente fazendo andar a máquina judiciária, o que nos deixa feliz, e receba nesse momento as nossas homenagens, sinceras homenagens. Excelentíssimo doutor Gustavo, doutor Atilson, é igualmente uma honra, Excelência, assomarmos a tribuna da defesa, hoje tendo Vossas Excelências na tribuna acusatória, na tribuna do Ministério Público. Haja vista, Excelência, que tratam-se de dois profissionais gabaritados, Vossa Excelência que travou um debate, sustentou bem a sua tese, com muita inteligência, com muita técnica e, sobretudo, Excelência, com respeito, que é isso que deve prevalecer no âmbito do Tribunal do Júri, no âmbito das discussões. Receba nossas homenagens, sinceras homenagens aos grandes promotores que hoje representam o Ministério Público. Senhores servidores, na retaguarda do Dr. Cury, trabalham para garantir a segurança e para garantir a efetividade, do lado, doutor, os servidores da SUSEP, tanto aqui quanto na Casa Penal, eu costumo sempre ressaltar, são de uma gentileza singular do serviço público, eu sempre registro isso quanto aos servidores da SUSEP, aos policiais militares, que guarnecem, esse ambiente, recebam igualmente nossos cumprimentos. Cumprimento ainda a família do acusado, a dona Elda, os demais que estão presentes, que hoje estão participando desse julgamento, recebam nossas homenagens. Cumprimento ainda os familiares, os amigos da vítima, da Neutilene, recebam nossas homenagens. E é claro que nós, a defesa, nos solidarizamos com a dor. Ernest Hemingway, um poeta americano, ele disse que nós, enquanto parte, enquanto gênero humano, sempre nos solidarizamos com a morte. Nós somos parte do gênero humano. Então receba nossas homenagens iniciais. Aos senhores da plateia, e aqui destaco a dona Rivane, o doutor Jorge, ilustres servidores públicos, que empregaram seu Nicivaldo em suas residências e, em um gesto de grande coração, inclusive, nos constituíram de maneira a não esperar nada, para que nós pudéssemos hoje realizar a defesa deste rapaz que estava esquecido há 1 ano e 5 meses ali no presídio de Salinópolis, que nunca foi assistido, diferente do doutor promotor que acompanhou esse processo desde o início. Eu ingressei nesse processo tem 10 dias. Desde então nós passamos a estudar e a levantar o que aconteceu e para trazer provas para o processo. Receba nossos cumprimentos. Excelentíssimos senhores jurados, Vossas Excelências hoje, como bem salientou, nobre promotor, Vossas Excelências hoje têm um papel-chave. Vossas Excelências são os responsáveis por julgar. Porque entende o legislador que Vossas Excelências são a representação de uma amostra da sociedade. Vossas Excelências vão fazer um exame de alteridade, se colocar no lugar e saber naquela situação como reagiria. E a missão de julgar, Excelências, ela é uma missão difícil. Porque carregaremos de hoje por diante a responsabilidade do julgamento que fizemos. E hoje Vossas Excelências estão com este ônus, o ônus de decidir sobre a vida, sobre a liberdade do senhor Nicivaldo. Então, eu gostaria de cumprimentar a doutora Rita, o Carlos, o doutor Milton, a doutora Edna, o doutor Alain, a doutora Ana Júlia, a doutora Nilda. Receba nossos cumprimentos iniciais e nos permita, enquanto defesa, expor um pouco desses fatos. Eu sempre costumo, Excelências, nos meus júris, expor, trazer uma anedota para que a gente possa entrar na prova dos autos. E hoje, inclusive, enquanto o promotor me falava,
é que me ocorreu uma historinha que ela se adequa muito a esse caso. Talvez alguns de vós já tenham ouvido a história do cavalo branco. A história, não sei se é verdadeira ou não, mas é uma reflexão que em uma aldeia do Brasil, tinha um senhor ancião, muito pobre, não tinha dinheiro nenhum esse ancião, mas esse ancião tinha um lindo cavalo branco. Todo o reino, comércio, o pessoal que tinha dinheiro ia lá e botava fortunas para ele. Me venda esse cavalo. Não, apesar de eu estar passando fome, mas esse cavalo é meu amigo, como é que eu vou dispor dele? E então toda a vizinhança vinha e falava a ele: velho, burro, como é que tu passa necessidade e não vende esse cavalo? Aí ele falava: pessoal, por que vocês não se atêm ao fato que eu tenho um cavalo? Se o fato que eu ia ganhar dinheiro ou não com o cavalo, isso é julgamento. Eis que um belo dia, o cavalo fugiu. Toda a vizinhança chegou para cima do velho. Você é um pouco mesmo, tá vendo? Agora o senhor não tem mais nem cavalo, nem dinheiro, não tem mais nada. Aí ele voltou na vizinhança, falou: pessoal, por que vocês não se atêm ao fato que o cavalo fugiu? Porque se é bom ou se é ruim que o cavalo fugiu, se é sorte ou azar, isso é julgamento. Passados alguns dias, eis que retorna o cavalo com mais 12 cavalos selvagens bonitos. A vizinhança novamente veio: senhor, o senhor estava certo mesmo, agora é que o senhor está rico, porque agora o senhor não tem mais só um, o senhor já tem 13 cavalos. Pessoal, por que vocês não se atêm ao fato que o cavalo retornou com outros 12 cavalos? Porque esse é o fato. Se é sorte ou azar, se é bom, se é ruim, isso é julgamento. Eis que um dos 12 cavalos derruba o filho do ancião, o único filho que ele tinha, e ele fica paraplégico. Todos vieram: o senhor tinha razão. O aparecimento dos 12 cavalos, na verdade, foi um azar do Carlos. E ele tornou a falar: pessoal, por que vocês não simplesmente dizem que o cavalo derrubou meu filho e ficou paraplégico? Porque se isso é sorte ou azar, nós não sabemos. É deflagrada uma guerra com o país vizinho, uma guerra muito voraz, e todos os jovens são convocados para a guerra. E devido à voracidade da guerra, os jovens não voltavam, morriam no campo de batalha. Então, novamente, o pessoal foi à casa do velho: o senhor estava certo. Na verdade, foi sorte o seu filho ficar paraplégico, porque pelo menos ele está aqui, e os nossos que foram para a guerra e morreram. E aí ele concluiu: falou, pessoal, vocês não conseguem se ater ao fato, sempre fazem um julgamento. E o fato hoje, excelências, o fato hoje é que a Deutilene levou um tiro e veio a óbito. Eu não assumo essa tribuna hoje para tripudiar sobre a Deutilene. Eu não assumo essa tribuna hoje para levantar teses mirabolantes. Mas levantamos sim para trabalhar com a verdade, para trabalhar com a prova dos autos, e não trabalhar, doutora Ana Júlia, apenas com meia verdade. Vamos trabalhar com a verdade inteira. Esse é o fato. O resto é julgamento, é especulação. Então nos atemos aos autos, excelências. Quem é o senhor Nicival? Coloquem. O senhor Nicival é um cidadão trabalhador. É um cidadão que hoje trabalha como caseiro das casas aqui em Salinas, que vossas excelências bem sabem. É um cidadão que tem 2 filhos, está esperando mais um. É um cidadão
certidão de nascimento dos filhos dele, está nos autos. Passa a próxima. As declarações, cartas de recomendação dos empregadores dele. Inclusive um dos empregadores dele está aqui. Fizeram questão de vir até aqui hoje acompanhar este julgamento, por saberem da honestidade e da retidão do seu Lucival. As pessoas aqui atestaram, e é o que se encontra nos autos. Posso exibir para Vossa Excelência. Vossas Excelências hoje, como irão julgar, podem a qualquer momento falar: doutor, eu quero ver o documento do processo. Doutor, eu quero ver essa parte. Vossas Excelências têm que sair sem dúvida. Leiam, busquem, só não façam injustiça. Eis as cartas de recomendação do senhor Lucival. Um outro ponto, Excelências, que nós devemos destacar é que quando eu perguntei se a dona Neutiele já havia respondido por outro processo, em nenhum momento eu quis atacar a dona Neutiele. Pelo contrário, todas as pessoas que vieram aqui, em menor ou em maior grau, algumas tanto emocionadas, com sede, ânsia por justiça, falaram: não, ela era trabalhadora, vendia amendoim, mulher honesta ou não. E aí não fui eu advogado. Passa para a próxima. O promotor de justiça não viu a Neutiele como tão honesta. Tanto é que foi ele quem denunciou ela pelo crime de tráfico, não fui eu. Quem ofereceu denúncia para que ela respondesse o processo junto ao Dr. Cury não foi a defesa. Ah, mas ela era inocente, a droga foi implantada, nós provamos isso. O doutor promotor não acreditou na história. Eu acredito. Eu até acredito. Não estou aqui para levantar especulação sobre a vida da Neutiele. O fato é que a promotoria não acreditou. A promotoria denunciou a Neutiele para responder pelo crime de tráfico de entorpecente. Quando denunciou, inclusive, não estava preocupado se a Neutiele seria condenada ou não, porque se tivesse dúvida, se as 100 testemunhas que subscreveram o abaixo-assinado tivessem convencido, não teria denunciado. Mas essa foi mais uma. Esse é o laudo toxicológico, que é o laudo da apreensão da droga com a Neutilene. E tudo isso se encontra no processo tramitando aqui. Excelências, é preciso que nós venhamos entender como ocorreu o crime. Todo crime, eu costumo dizer, ele tem um enredo. Todo crime ele tem que ter um motivo. Todo crime tem uma motivação. E a única coisa que Vossas Excelências não viram aqui hoje foi a motivação do crime. Porque uma coisa é o fato, a morte da Neutilene. A outra coisa é o julgamento. A outra coisa são as afirmativas: porque foi com o senhor. Ora, sabe um fato? E normalmente isso me vem quando eu estou ouvindo. Eu não sei se Vossas Excelências também tiveram esse questionamento. Mas o doutor ele fala: olha, porque a dona Elda diz no primeiro momento que foi ciúme. No segundo momento, que foi ciúme. Mas a dona Elda, quando apareceu na frente do juiz, e ela disse à delegacia: eu não estava lá. Quando ela apareceu na frente do juiz, ela não disse isso. Mas o ponto não é esse. O ponto do meu questionamento é o seguinte: a dona Elda, segundo a acusação, sustentou que o seu Licivaldo primeiro tentou atirar contra ela, para depois errou o tiro e acertou na Neutilene. Eu me pergunto, por que o Ministério Público não denunciou o Licivaldo por tentativa de homicídio contra ela? Se nem o Ministério Público acredita nessa versão, por que agora ele quer acreditar só num pedaço da versão? Quer se pescar. É o que eu falo. É a meia verdade. Vamos trabalhar com a verdade inteira.
Ah, porque a Leutiele quis passar infusão. A Leutiele, a vendedora de amendoim. Mas não pensou na vendedora de amendoim quando denunciou ela por tráfico, sujeitando ela a ser condenada por tráfico, quando todo mundo dizia que a droga tinha sido implantada. Esse é o fato. Preste o julgamento. Se eu acredito na versão inteira da Elda na delegacia, porque estava no calor do momento, por que eu não denuncio o Iricivaldo por tentativa de homicídio? Certo é que nenhuma das testemunhas, o próprio irmão da Leutiele estava aqui. E ele falou: até hoje eu tenho dúvidas sobre o motivo desse crime. Todas as pessoas que aqui sentaram, não foi só a Elda, que a Elda tinha motivo para mentir na delegacia, que era o doutor acredite ou não. Vê que ele acredita só na metade. Mas todas as testemunhas que aqui passaram foram enfáticas em afirmar que não tem motivação. O irmão dela, inclusive, afirma: só acredito que foi possível de hipótese alguma. Dona Maria de Nazaré vai dizer: não, as duas eram irmãs, amigas irmãs, foram criadas juntas. Aí esse ciúme vem aparecer agora. Eu pinço a palavra ciúme e falo: aleluia, achei o motivo. Não é assim que se faz justiça. Pelo menos para rico, justiça não se faz assim. Talvez para pobre se faça. Hoje nós somos convidados a refletir sobre esse processo. Somos convidados a refletir sobre esse processo. E o enredo desse crime, excelências, e o enredo desse crime, ele é um só. E ninguém mais, ninguém menos pode narrar com precisão do que o Iricivaldo que estava lá. Porque a própria Elda disse que não viu. E o Iricivaldo diz: eu cheguei em casa. Vejam como tudo é uma questão de maldade. Se não acontece esse fato, teria sido um fato normal. Doutor, eu saí, fui até lá o Conselho de Secretaria de Saúde atrás de uma ambulância para minha sogra que estava com câncer. Consegui a ambulância, mas eu não consegui a autorização para o exame, mas precisava da ambulância no hospital. Foi no hospital para quê? Para falar da ambulância. Não sei quem foi das doutoras que perguntou: e o óculos? Como é que foi esse óculos? Óbvio que está claro que a Leutiele frequentava a casa do Iricivaldo, inclusive foi lá no dia anterior, fato de esquecer o óculos. Aí daí já quer buscar uma... Esse é o fato. O fato é que o óculos estava lá. O resto é o julgamento, doutor Alan. Então nós precisamos nos ater a isso. Quando ele chega no hospital, foi lá, conseguiu uma ambulância. O que ele foi fazer? Conversar com a sogra. Quem estava com a sogra dele? A dona Josiane. Agora imagina, a esposa passa 15 dias fora de casa, chega de casa, em casa, tem o óculos de uma mulher. Então, se eu estiver na sua casa, sua esposa chegar e tiver um óculos de uma mulher, vai dar confusão ou não? Quem é casado vai saber. Na haste do óculos não está escrito o nome e a propriedade de ninguém, não. Na haste do óculos, doutora Hilda, não está escrito o seu nome, não. Iricivaldo, de quem é esse óculos? Era eu tirei. Logo em seguida, chegou no hospital, conversou com a Jô, falou: olha, o velho Leutiele, fala para ela ir em casa buscar o óculos. Esse é um fato, não adianta querer lucubrar, inventar histórias mirabolantes, esse é um fato. O fato é que a dona Maria de Nazaré estava cobrando a Leutiele no dinheiro. Esse é o fato, ninguém nega. O fato é que a dona Leutiele devia pagar o resto do serviço do advogado que ela contratou para tirar ela da prisão. Esse é o fato. Vamos trabalhar com os fatos. Igual o doutor iniciou muito bem. Doutor, se atenha à questão principal, não aos acessórios. Só que o doutor só calçou a tese dele com acessório. Vamos ao principal. O fato é esse.
O fato é que a dona Neutilene precisava arrumar esse dinheiro e estava correndo atrás do Nicivaldo para arrumar esse dinheiro. Ela ia atrás do Nicivaldo se ela não tivesse intimidade com o Nicivaldo. Um dia anterior foi na casa do Nicivaldo, ela retornaria para a casa do Nicivaldo se ela tivesse com medo do Nicivaldo, se tivesse briga com o Nicivaldo, por que ela ia lá sentar para comer da comida da pessoa? Desculpa, esse é um exercício, doutor, que me foge, né? A minha cabeça talvez seja muito pequena para assimilar esse tipo de ideia e de concepção. Então a dona Neutilene retorna para lá. Quando vai falar com o doutor Nicivaldo, ele fala: olha, eu já não posso mais te emprestar o dinheiro, porque a minha mãe a mãe da minha sogra foi diagnosticada com câncer. Aqui em Salinas trata câncer. O lugar referência é o Filoiola. É barato? Não, infelizmente não. Sobretudo para quem não tem recurso nenhum. Então, o seu Nicivaldo, preocupado com a sogra, falou: não. Neutilene insistiu: rapaz, eu imagino a pressão que talvez a dona Neutilene não estava recebendo. Porque, inclusive, em juízo, inclusive ela falou aqui, antes da Neutilene ir para a casa do Nicivaldo, a Maria de Nazaré ligou para ela novamente cobrando dinheiro. Talvez não imagina a pressão que a Neutilene estava recebendo para pagar esse dinheiro. Esse é o fato. O resto é especulação. Se quiser ouvir, a gente bota aqui. Então a Neutilene novamente tem que pagar a conta. Acredita na honestidade dela. Estava correndo atrás. Ia vender o guarda-roupa para pagar, que era não vender a televisão. E nesse dia houve o infortúnio de querer vender, ter uma arma de fogo. Tem que pensar que essa é a coisa mais mirabolante do mundo? Não é não. Isso é a coisa mais fácil e corriqueira do mundo. Não tentem desenhar isso como um absurdo, porque foge a nossa inteligência. Esse foi o fato. O Nicivaldo pega a arma: vou testar. Quando o Helder entra, desatento e prudente, dispara o tiro. Doutor, mas o Nicivaldo assumiu o risco. Calma, é o que eu digo. É a minha verdade. Para citar, igual Vossa Excelência citou Drummond tem um poema muito bonito que ele fala a verdade. Ele fala assim: a porta da verdade estava aberta. Vou citar das minhas palavras, vou parafrasear Drummond. Mas pela porta só passava meia verdade, meio perfil de cada. E quando cada perfil passava e se encontravam do outro lado, nenhum se encontrava. Todos eram diferentes um do outro. Então cada um opinaram conforme a sua vaidade, a sua miopia, o que seria a verdade. Porque o seu Nicivaldo assumiu e está na lei. Está na lei, calma. É assim, doutor? Não. Assumiu o risco de matar, seu Carlos, é diferente. A lei tratou da hipótese diferente. Por quê? Quem brinca de roleta russa? Uma bala. Eu assumo o risco de matar. Porque eu estou atirando. Pum! Dólar eventual. Aí sim, eu assumi o risco de matar. Doutor, eu tenho... Racha. Agora é dizer que a pessoa, quando está com a arma que dá um tiro, ela assumiu o risco de matar pelo simples fato de estar com a arma, ninguém mais seria denunciado por porte ilegal de arma de fogo, de crime. A pessoa seria denunciada por tentativa de homicídio, porque quando a pessoa está com a arma na cintura, ela corre o risco de chegar aqui e matar. Mas se eu tiver com a faca, eu também corro o risco de chegar aqui e matar, doutor. Eu estou assumindo o risco de matar? Quando eu pego uma arma de pressão em um parque, que eu vou derrubar os bombons, se eu pegar aquela arma de pressão, mirar na cabeça do cara e der um tiro bem na fronte, com a arma de pressão, só o fato de eu pegar a arma de pressão e atirar no bombom, eu estou assumindo o risco de matar alguém? Eu estou desejando matar alguém? Assumir o risco de matar?
é quando no meu íntimo eu aceito que eu quero matar. E o senhor Sivaldo aqui foi muito claro. O doutor tentou induzir, não tentou pressionar. Ele falou: doutor, aquele momento é lógico. É óbvio que eu não queria matar ninguém. Ele está dizendo: doutor, poderia ser qualquer um. Depois eu vim para pensar: já pensou se é meu filho? Se é minha esposa? Assumir o risco de matar, eu tenho íntimo dentro de mim a possibilidade. Eu quero. Eu estou dando um tiro de roleta russa. Ou seja, eu estou admitindo que se parar na bala e te matar, ok, para mim está legal. Esse assumiu o risco. Vejam a diferente. Mas o promotor de justiça, infelizmente, hoje atuou com a meia-verdade. A meia-verdade. Outro ponto, excelências, que eu ia até guardar para o final, mas eu vou trabalhar logo, porque eu bem quero. Do tanto que foi dito, isso me causou um incômodo. Mas como da onde eu venho, minha mãe me educou a ficar calado enquanto o outro fala, deixar falar para na nossa vez a gente poder falar, fiquei quietinho. Por que não apresentou arma? Por que não apresentou arma de Sivaldo? Arma de Sivaldo? Porque a arma mudaria tudo? Pelo amor de Deus, nós dois sabemos que não mudaria absolutamente nada. A arma é absolutamente irrelevante, porque o Sivaldo diz que atirou. Para que eu ia criar arma? Mas aí comprovaria a culpa, porque diria que foi 2 disparos. Excelência, ou é desconhecimento ou má fé, todo respeito. Mas Vossa Excelência sabe que o perito não diz quantas balas foram, ele diz a recenticidade do disparo. Essa arma de fogo foi disparada recentemente? Sim. Essa arma não tem contador, vai dizer, saiu uma bala, 2 balas. Não existe isso. A arma de fogo é capaz de precisar a recenticidade. Quem diz isso, doutor, sou eu? Não. Aqui, ó. Livro de medicina legal. Tá? E aqui tem as perícias. Como é que deve ser a perícia de um teste de balística? Balística na arma de fogo, como é que deve ser? Quais são? Existem quesitos obrigatórios. O CPC Renato Chaves recebe a arma e ele vai atestar o quê? Se a arma tem capacidade de funcionamento, a recenticidade dos disparos, e se tiver projéteis deflagrados, ele vai dizer, porque as armas têm raias. Dentro delas há alguns riscos, que elas marcam a bala. Aquilo é como se fosse a identidade. Então, quando vai para lá, se tiver dúvida, por exemplo, se o Sivaldo falasse assim: olha, a Neutilene morreu. Acho que quem deu tiro acertou a Neutilene, aquela bala não foi minha. Não teria como comparar. Porque não tem como comparar as raias que estão na bala à arma. Esse é um ponto. Mas em nenhum momento ele vai dizendo isso. Então a arma é irrelevante. Quer provar o que com a arma? Ah, não, é porque eu faria um exame de pólvora combusta na mão para testar que ele atirou. Ele está dizendo que atirou. Quer ouvir mais o quê? As perguntas do mesmo visível. Qual é a natureza e característica do material encaminhado? No estado em que se encontra, pode o mesmo ser utilizado eficazmente na prática de crime? Há vestígios de disparos recentes? Essa é a indagação. A cápsula foi, as cápsulas foi ou foram deflagradas pela arma encaminhada? Eu tenho como atestar se aquela cápsula, se aquela munição, ela corresponde àquela arma. Mas se sobre isso não há divergência, aí você fala: cadê? Sabe? Quer se calcar em questões acessórias que não provariam absolutamente nada. Quero ver provar o motivo. Quero ver provar o motivo. Que todas as testemunhas que tiveram disseram que não sabem o motivo. Essa eu quero ver provar. Precisamos analisar o processo, excelências. Não trabalhemos com meia verdade. Trabalhemos com a verdade inteira.
O nosso Código de Processo Penal, vamos lá, voltando àquela questão de enredo do crime. Hoje essa casa, ela está modificada, porque eles já não moram lá. Mas a janela seria aquela, aqui passa outra, vê se tem uma outra. Ali a janela, aqui na frente onde tem essa mudinha seria o cajueiro, né? E aqui do lado, onde vocês estão vendo essa ponta de construção, é o puxadinho onde tinha a casa do poço, né? É o puxadinho onde tinha a casa do poço. Deixa eu ver aqui. Olha, aqui seria o cajueiro. Essa parte dela foi construída agora, esse chadãozinho aqui. A porta é aqui pela lateral. E essa janela aqui, ela era de abrir, tá? Então aqui é a casa do poço, aqui é a janela, tá? Passa o outro desenho. E esse aqui, eu havia feito um sketch, Vossa Excelência, viu? Acabou que o doutor falou que não, eu fiz aí eu pedi para a dona Helda desenhar mais ou menos. É um desenho feio, mas a gente consegue visualizar. Então eu quero trabalhar com meia verdade. Minha intenção é esclarecer. Aqui, olha, seria o banheiro, tá? Aquela janela da frente, a outra janela da frente não tinha aquele chagão, a árvore, tá? A casa do poço. Que ela disse, quando ela saiu, ela veio lá varrer. Quando ela retornou, ela cruzou por aqui com a Neutiele, que a Neutiele, quando passava aqui, esse Valdo olhou para ela, acertou a Neutiele. Essa é a versão apresentada por ambos. O fato é que a Neutiele faleceu. Passe aí. Se é o cajueiro cortado, eu tirei até a foto do cajueiro, mas nem foi preciso, porque as testemunhas confirmaram que existia o tal do cajueiro. Excelência, o nosso artigo 156 do Código Penal, Processo Penal, ele diz o seguinte: a prova da alegação incumbirá quem fizer. Se o doutor está dizendo que o Nicivaldo assumiu, que o Nicivaldo quis matar, ele tem que provar. Não adianta falar. Nosso código diz que é ele, não é o Nicivaldo que deve provar que não quis matar. É a acusação que deve provar. E aí, o nosso código ele estabelece vários meios de provas. Basicamente, ele diz o seguinte: o nosso código, doutor Ana Júlia, doutor promotor, o código fala assim: Vossa Excelência é o titular da ação penal. Vossa Excelência é quem vai acusar quando ocorrer um crime, tá bom? Joia. E o senhor tem esses meios aí para provar sua acusação. O senhor tem esses meios. O senhor pode solicitar exame de corte devido ou perícia. O senhor pode solicitar o interrogatório do acusado, a confissão, o depoimento do ofendido, da vítima, depoimento das testemunhas, reconhecimento de pessoas, avaliação, documentos indícios e busca e apreensão. Então, nosso primeiro meio de prova que foi utilizado foi as testemunhas. De todos foram usados dois. Nós vamos trabalhar detidamente cada um deles: as testemunhas e o exame de corpo de delito. Vamos lá? As testemunhas foram basicamente 5. Essas foram as testemunhas, as mesmas que foram ouvidas no inquérito, perante o juiz e aqui perante Vossas Excelências. Então nós precisamos observar o que cada uma dessas testemunhas falaram. Vossas Excelências viram aqui que o doutor promotor apertou a Helda aqui. Quer dizer que você não ligou antes, quando estava indo para lá. Você não ligou falando o modo como foi a execução. Tá, só que agora que você vai dizer isso. Quando a própria Josiane disse que não, eu conversei com a Helda quando ela chegou no hospital e ela só se limitou a dizer que havia sido o neguinho que tinha atirado a Neutiele. Esse é o fato. O resto é julgamento. Agora imagine Vossas Excelências, a pessoa está atirada, está no colo da pessoa, indo para o hospital de táxi, o outro vai ligar. Calma, doutor. Vamos ser até os depoimentos. Olha o que as testemunhas realmente falaram. Eu não posso usar testemunho fragmentado. Ou eu acredito no depoimento da dona Helda no início e teria denunciado o Nicivaldo por tentativa de homicídio contra ela. Isso seria, sabe o quê? Erro contra a pessoa. O nosso Código Penal ele prevê isso.
Ele disse: se eu quiser matar aqui o doutor Carlos, mas aí eu, por errar e acertar o outro, eu vou responder, porque eu queria matar, eu só errei a pessoa. Mas não foi isso que aconteceu. Em nenhum momento ele foi acusado de tentativa de homicídio contra a Elda. Por quê? Porque essa versão nunca se confirmou. A Elda, em juízo, falou da loura, inclusive, sim. Vamos trabalhar com a verdade inteira. Lá em juízo eu não estava, quem estava também não era a Vossa Excelência, era uma outra promotora. Isso a gente consegue assistir no vídeo, inclusive outro magistrado. E lá ela conta a história. Então esse é o fato. Vem aqui outra testemunha, né? Seu Decilei. Seu Decilei vem aqui e fala: olha, até hoje eu não sei o que motivou esse crime. Porque o Nicivaldo e a Elda frequentavam a minha casa, eu tempo lá para casa da minha mãe. Já comiam lá na época do velório. Ou seja, havia todo o contexto, até hoje não entende. Aí quer se pensar um motivo para o crime. Quer se fazer parecer, fazer até uma parte absurda da questão da delegacia. Excelências, é só o que nós vemos cotidianamente. É absurdos que acontecem no âmbito da delegacia. Absurdo ou não, a dona Leutiele foi denunciada, ela foi conduzida para uma delegacia. Será se apuraram realmente antes de conduzir a dona Leutiele para a delegacia? Não raras vezes a pessoa não sabe ler e depoimentos são enxertados. Isso não é nenhum absurdo. É porque a promotoria ela tem uma visão diferente de delegacia que nós seres humanos normais temos. Porque quando um promotor chega na delegacia, falta se estender um tapete vermelho, esconde-se as mazelas, a excelência para lá, para cá. Quando tenta registrar o boletim de ocorrência, vocês saberam a dificuldade que é uma delegacia, o tratamento que a gente recebe. Essa é a realidade da delegacia. Não pensem que é um absurdo. Não pensem que é um absurdo. Outro depoimento que nós vamos suscitar, Dona Maria de Nazaré. Tá? A Dona Maria de Nazaré. Coloca aquele videozinho lá. Vamos novamente aqui ouvir a Dona Maria de Nazaré. A Dona Maria de Nazaré, hoje, aqui, ela disse que perguntou para a Leutiele se ela queria, se o Nicivaldo queria acertar ela. Mas lá em juízo, na frente do juiz, não sei, elas estão sentadas muito juntas ali, a Leutiele, a Josiane e a Maria de Nazaré. Mas lá em juízo, ela não falou que assim, não, ela fez que sim, e aí deitou a cabeça aqui, não. Ela falou assim, ela fez um sinal de sim, não, como se não soubesse. Esse é a resposta. Aí hoje aqui, com a sede de justiça, tenta ver, olha, a gente tem que ajustar isso aqui direitinho para ele sair condenado. Calma, uma coisa é fato. Coloque aí. A pressão da Leutiele já estava normalizando. Foi cardiaco também. Então ela foi melhorando. Então, que após algumas horas, ela acordou, ficou consciente, bem consciente. Aí eu conversei com os médicos, perguntou para os médicos, a gente poderia fazer
errado. Todas as informações lá na frente do magistrado à época, com a promotoria, ela falou. Há vários vídeos, só não há um vídeo dessa resposta. Só não há um vídeo dessa resposta. Aí aqui hoje fala, não, ela respondeu com firmeza. A pessoa que recebeu um tiro na nuca, que ficou alojada na coluna, estava respondendo com firmeza. Alguma coisa de muito assombrosa. E tudo isso, doutor Carlos, a gente tem que apurar. Isso não é questão acessória. Isso é uma questão relevantíssima. Porque é esta testemunha que estamos emprestando a nossa credibilidade. É a essa testemunha, doutora Nilda, que estamos confiando para dar um julgamento para o seu Nicivaldo. Então nós precisamos nos ater. O outro meio de prova, excelências, diz justamente sobre os laudos periciais. Só um minutinho. As perícias, passem. O artigo 158, inclusive o promotor citou, ele diz o seguinte: quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, não podendo suprir a confissão do acusado. Sequer, se há uma morte, há um cadáver, é obrigatório o exame de corpo de delito. Se não tiver o exame de corpo de delito e o acusado chegar e falar, fui eu que matei, não supre. Quem diz isso é a lei. A própria lei diz. A perícia sempre foi reconhecida como a rainha das provas. Ah, doutor, e a arma? Porque eu quero é a arma. Que eu ia fazer uma perícia. Tinha uma perícia muito mais simples para ser feita e não foi feita. A dirigente doutora Rafaela, que trabalha neste município há mais de 3 anos, não encomendou uma perícia de levantamento de local. Essa perícia teria esclarecido tudo, porque aquele croquis que eu fiz, quem teria feito teria sido a perícia de levantamento de local de crime. Quando ocorre um crime, o que o nosso código diz? Deve ser preservado o local do crime. A polícia chegou, isola a área, deixa ninguém mexer, não pode alterar. Se eu alterar o local do crime, é crime. Depois, a perícia vai lá fazer o levantamento. A perícia teria dito quantas cápsulas foi deflagrada. A perícia teria dito se há sinais de tiros. A perícia de local de crime, Vossa Excelência acham que foi feita? A senhora acha que foi feita, doutora Ana Júlia? Não, lógico que não. Mas hoje, que a arma estivesse aqui, eu teria colocado uma visão raio-x e teria olhado o numerário dela e veria que foi deflagrado. História. Não se atém ao fato. Cadê a perícia de local de crime? Não teve. E um outro ponto, e esse é o ponto alto da nossa defesa, é o que nós veremos agora. Porque a perícia é a rainha das provas. Ninguém melhor do que um perito para dizer o que aconteceu, o que não aconteceu, o que é causa, o que não é causa de crime, da morte. Tanto é que um perito, um médico especializado foi falar, não somos nós. E foi feito o laudo da Neutier. Vamos ver aí. E o que mais me chama a atenção, tem como desligar essa luz aqui para mim, por gentileza, se fica mais claro? Não vai dar para ver aqui, né? O que mais me chama a atenção, eu destaquei ali, é que embora se teime e diga-se, lá naquele quesito, vamos lá, a conclusão a que o perito chegou. O perito analisou a Neutier e a conclusão que ele chegou foi essa daí. Conclui-se que a vítima foi baleada, ok. Porém, a causa do óbito foi uma parada cardiorrespiratória
com falência múltipla de órgãos. Ah, doutor, ainda estou em dúvida. Está em dúvida? Passa aí aqui, por gentileza. Obrigatoriamente, como eu disse, quando se faz um laudo, o perito tem que responder aos quesitos. E os quesitos quem fornece é a lei. E o primeiro quesito, olha o que ele respondeu. Qual a causa da morte do examinando? Falência múltipla de órgão devido à parada cardíaca. Qual o instrumento? Ação prejudicada. Por quê? Ele não foi um tiro. E a resposta a gente encontra no depoimento da Maria de Nazaré, que diz que ela foi entubada errada. A todo momento a dona Maria de Nazaré diz, ela acordou, ela ficou lúcida. Quais são as condições de nossos hospitais hoje? Qual é o preparo e a observância? Talvez a dona Leutier tivesse sobrevivido nesse infortúnio, tanto que acordou. Mas o próprio perito, que é quem é responsável por dizer, por atestar a razão da morte, ele não fala que foi um tiro. Se o próprio perito fala que não foi um tiro, mas nós vamos aqui teimar hoje, que porque foi. Isso é o quê? É contrariar a lógica, é contrariar a razão. Aí o doutor apresentou aqui para Vossa Excelência, até abriu ali, bonitão. Declaração de óbito. Declaração de óbito. Olha o que está escrito aqui. Parte 1. Doença ou estado mórbido que causou diretamente a morte. A declaração de óbito. Falência múltipla de órgãos. Causas antecedentes. Parada cardiorrespiratória. Aí parte 2. Outras condições significativas que contribuíram para a morte e que não entraram, porém, na cadeia acima. Traumatismo raquiomedular, baleamento. Ela sofreu o baleamento? Sofreu. O próprio Nicivaldo diz que sofreu. Foi o baleamento a causa da morte? Não. Mesmo diante desse laudo, Vossas Excelências acham que foi instaurado algum inquérito administrativo, inquérito civil, para apurar a responsabilidade do hospital, para saber se houve erro médico? Não. Lógico que não. Mesmo diante do depoimento, falando que ocorreu um erro médico, foi apurada a conduta do hospital? Não. Porque se tivesse a arma, provaria tudo. Se esconde debaixo do tapete as omissões. Por que não foi investigado para saber? É pobre. Gente, olha esse processo. Estou acostumado em atuar em processos que tem perícias, em que se as pessoas realmente estão dedicadas a elucidar o fato. Processos grandes, processos volumosos. Olha como se pretende condenar o Nicivaldo. Com o quê? Com o quê? Com parte de um depoimento da delegacia que diz que foi ciúme. Porque todas as outras testemunhas dizem que não tem motivo. E aí eu vos pergunto, voltando à indagação, qual seria o motivo que o Nicivaldo teria para ter deflagrado aquele tiro contra a Leutier? Qual teria sido o motivo? Se a Leutier frequentava a casa dele com frequência, se ele frequentava a casa da mãe da Leutier, qual foi o motivo? Mas quer porque quer se dizer que foi intencional. O Nicivaldo que diria ou assumiu o risco. Tenhamos um conceito, excelências, e analisemos detidamente. Não há motivo. Não há motivo. Então nós precisamos, excelências, julgar conforme a prova básica. Excelência, o nosso artigo 3º, lá no parágrafo 1º do Código Penal, diz o seguinte:
a superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem praticou. O seu Nicivaldo, e a pergunta é essa, e quem responde isso, quem está apto a responder isso não sou eu e nem o promotor. Quem está apto a responder isso não sou eu nem o promotor, nem o juiz. Quem está apto a responder é o laudo. Volta para o laudo. A senhora Neutiele morreu em razão do tiro de arma de fogo. O laudo diz que não, que ela faleceu em verdade em razão da falência múltipla de órgãos. A declaração de óbito diz a mesma coisa. Esse é o fato. A resposta a esse quesito, e essa é a primeira vez na minha vida que eu assomo a tribuna, e nesse primeiro quesito, caminha-se para a resposta não. Por quê? Porque o laudo é quem diz que não foi. O laudo diz ocorreu um baleamento, mas infelizmente não foi o baleamento a causa da morte. Apurou-se, teve-se o cuidado de apurar a causa real da morte? Infelizmente, não. Infelizmente não, excelências. Passa lá de novo. Volta lá. Doutor, leu aqui para Vossa Excelência o artigo 18. Diz-se o crime, ele é a parte do doloso, quando a gente quis ou assumiu o risco de praticar, de atingir o resultado. Ele não leu o segundo. Diz-se o crime culposo quando a gente deu causa a resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Excelências, se não tem motivo, não me resta outra razão para mim não acreditar no que Nicivaldo está falando. Qual seria o outro motivo? Excelências, eu tenho até uma história curiosa. Lá em Castanhal é a SCAP. A SCAP, doutor Milton, ela fornece cursos de tiro. O Roberto Aragão, inclusive, é um especialista do assunto. Certa vez, eu fui fazer um curso lá, até para me poder entender um pouco da dinâmica. E durante esse curso, tinha eu, um padre lá de Marapanim, e alguns outros colegas que fizeram esse curso. E um fato interessante, doutor, é que nós fizemos o curso e aprendemos tudo. Quando eu terminei o curso, eu concluí que eu não deveria ter uma arma, que eu achei um perigo, porque uma arma pode dar asa a muito erro, muito acidente. E o segundo ponto, o último exercício no curso, inclusive o doutor Aragão nem gosta que a gente mencione, porque isso é um fator-chave no curso. Quando se encerra, terminou o curso, todo mundo é separado em uma sala e o estande de tiro é fechado. E durante todo o curso o Aragão fala: você nunca deve atirar em quem não está com a arma. O seu alvo sempre vai ser quem está com a arma. Se você atirar em uma pessoa que não está com a arma, ele falando isso durante o curso, esvaziou o estande de tiro, nós fomos retirados, mas daqui a pouco entrava de um por um. Quando entrava, descia umas escadas correndo, vem correndo, descia correndo, ia para o estande. Quando chegava no estande, lá já estavam mais 2 assessores dele. Aí eles jogavam uma bombinha aqui no nosso pé, ele jogava um copo de água na cara, fazia a polichinela, aí quando ele pegava a arma, ele falava: tira. Quando ele chegava no estande, pá. Quando ele ligava a luz, os alvos eram todos uma criança, uma senhora com bebê de colo e um garçom trabalhando. O que a gente não faz com a arma, irmão? O padre, quando terminou aquilo, ele se penalizava. Ele disse: pelo amor de Deus, você não pode fazer uma coisa dessa com a gente. Já pensou se na vida real tinha matado uma criança? Senhores, passa mais aí. Um estudo estatístico do mapa da violência de 2015. Ele traz algumas estatísticas. Passa no outro que eu uso. Mortos decorrentes de arma de fogo por acidente. Isso é mais comum do que se pensa. Infelizmente, é mais comum do que se pensa.
E essa é uma discussão que serve para cada um de nós refletirmos sobre essas propostas hoje de descriminalização, para que todos possam andar armados. Seria um erro. Seria um erro. Um policial que é treinado para aquilo combate erros, imagine nós que sem nenhuma preparação portamos uma arma. Se uma criança pega, quantas pessoas já não cometeram erros limpando uma arma? Me causa estranheza, doutor Carlos, se o senhor perguntar, mas se o senhor não ia comprar arma, eu acho que é o normal, o instinto de curiosidade do ser humano. A pessoa chega, me dá aí, deixa eu ver esse negócio. Rapaz, um amigo aqui. Doutor Hélio, será que quer comprar esse celular? Como assim não vai comprar? Deixa eu dar uma olhada aqui. Cheio de curiosidade. Felizmente a curiosidade custou caro, né, pessoal? Felizmente a curiosidade custou caro. Mas ele não está aqui se eximindo do erro. Nicivaldo não está aqui se eximindo do erro. Porque quisesse Nicivaldo, poderia ele, quando foi preso e a Elda foi para a delegacia, eles inventarem uma outra história dizendo, inclusive, que não foi ele que atirou. Poderia Nicivaldo ter bolado um plano macabro e falar, olha, quem atirou na Eugênia, na verdade, foi um traficante que estava cobrando ela. Aí ficaria difícil de provar. Por quê? Não tem arma, não tem exame de prova robusta, não teria como demonstrar se a bala foi da... Entende? Mas não. Em um momento ele negou o fato. Deu a cara a tapa e assumiu o erro dele. Agora, daí querer uma prisão de 18, 20 anos para esse... Calma lá. Cada um responde pelo que cometeu. Nicivaldo não está pedindo aqui absolvição não, excelência. Vai pagar pelo erro que ele cometeu. Doutor, mas a pena é irrisória. Vira deputado, se candidate, vire deputado federal e aprove. Vamos aumentar a pena de homicídio culposo para 20 anos. Porque enquanto Vossa Excelência não for deputado e não mudar a lei, a pena quem aplica é o juiz e quem faz a lei não somos nós. Se a lei é justa ou injusta, é a lei. Dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é a lei. Excelências, nós estamos aqui hoje para julgar o fato. Nós estamos aqui hoje para julgar o que foi apresentado, que todas as testemunhas corroboraram. Desafio demonstrar, e Vossas Excelências ouviram, Excelências, o ponto alto do julgamento, apesar de tudo, mas a prova testemunhal é o que a gente ouve aqui, é o que a gente percebe do olho no olho, é o que a gente percebe no diálogo. Doutora Rita, a senhora viu hoje aqui as testemunhas. A senhora acha que o Leucilei, o irmão dela, quer a justiça? Com certeza, ele quer. Mas em nenhum momento aqui ele falou que o motivo era ciúme. Pelo contrário, ele afirmou que até hoje eu não sei o motivo do crime. Todas as outras testemunhas, quando muito, aí fala, não, mas eu não vou me ater a acessórios. O senhor já viu? Não, nunca vi. Ele disse, uma pessoa assim, então o senhor já ouviu falar. Ela falou assim, é assim que querem condenar? Ouviu falar, porque se fosse uma investigação séria, quem é que falou? A seu ouvido chegou, eu ouvi falar que o motivo foi porque ele pegou a mulher na cama. Seu ouvido? Quem foi que falou o senhor? Foi o seu Carlos. Seu Carlos, vem cá. Vem contar aqui pro pessoal como essa história que você está falando. Onde é que o senhor tirou isso? Cadê essa testemunha? Se ninguém que estava naquele dia, todos os amigos pessoais e íntimos, dizem que não, só a nova promotoria agora é que quer dizer que sim. Excelências, o fato para mim resta absolutamente claro.
Esse processo não é palco de vaidade. Esse processo não é palco para exibições. Porque nós estamos lidando, doutora Edna, uma vida. Com a vida de um cidadão que se emocionou aqui, inclusive. Falou: olha, eu sou trabalhador. Quero sair para cuidar dos meus filhos, que é triste, é doído, doutor. Saber que um filho deixa de... E Vossas Excelências, mais do que ninguém, conhecem a realidade do saliense. Como é a realidade da pessoa que mora aqui, do caseiro. Os veranistas, eu sou deles, vêm na época de julho, grande aglomeração. Mas e quem vive aqui no dia a dia? Como é que está sendo a condição em Salinas? Essa é a realidade desse homem. Esse homem não é uma pessoa que não tem ninguém por ele. Nunca foi assistido por advogado nesse processo. Até que os patrões dele. Vossas Excelências acham que as pessoas vão empregar 2 servidores públicos sérios? Inclusive deixaram seus afazeres hoje para participar desse julgamento. Iam colocar um homem como esses, se fosse um criminoso, para cuidar de sua casa? Disporiam, e olha que tu pega no pau que mais dói no ser humano, porque é muito fácil falar, dona Juliana, viu, senhor, estou contigo, viu, Lana, estou contigo, Lana, estamos juntos, vai dar tudo certo. Outra coisa é falar assim: eu vou te ajudar. Quando aqueles 2 senhores apareceram em Castanhalves, nos contrataram para fazer a defesa municipal. Para virmos aqui hoje, expor a situação, apresentar quem era Nicivaldo. Porque se Vossas Excelências pegarem o processo, em nenhum momento tem nada, absolutamente nada a favor do Nicivaldo. Todos os documentos que tem a favor do Nicivaldo foram juntados por nós há 10 dias atrás. Foi quando nós sim tivemos a preocupação: ah, doutor, o senhor está falseando. Quem está falseando não faz crime para mostrar, para esclarecer fato. Eu tive o cuidado, há 10 dias que eu entrei nesse processo, eu tive o cuidado de ir lá na casa antiga, tirar foto, será papel da polícia, ter investigado. Não quer provar? Se o ônus é dele provar, mas não importa. Eu poderia trabalhar sobre as omissões. Falar: olha, como não tem, em dúvida pro réu. Como não? Não, vamos trabalhar com a verdade, que é a verdade, vamos trabalhar com a verdade. Vamos exibir. Aí as fotos, tá aí o croquis. Esse é um fato. É esse o cidadão que está sob julgamento. Foi uma tragédia que aconteceu com o Leontiel? Foi. É triste, eu me condoo assim. Mas eu tenho dúvida que o cárcere é uma segunda morte. Devemos nós sentenciarmos esse homem? Não é uma coisa passageira não, Excelência. 20 anos de cadeia não é 20 dias não. Esse homem já está 1 ano e 5 meses longe de seus filhos. 1 ano e 5 meses longe, estou falando. Não é de nada não, de poder trabalhar. Não está ansioso para tomar uma festa. Não era para poder dar propiciar ao filho dele. Imagine, doutora Edna, Natal Chavezinha, a esposa dele, que Vossas Excelências viu aqui, está com o bucho no pé da goela já, como dizem. Todo momento podia ter, eu até brinquei com ela. Olha, não vai ter esse menino lá no júri, tem que ficar calma. Doutor, estou nervosa. Falei com ela aqui fora. Estou nervosa, tem que ter calma. Ah, doutor, mas a gente tem que condenar. Se tivesse pena de morte, é capaz do doutor pedir pena de morte. Porque para ele as penas são brandas. Ah, é só uma mortezinha, o Nicivaldo, dá uma injeçãozinha letal e tchau, Nicivaldo. Afinal de contas. Aí vem pedir um homicídio qualificado para Nicivaldo pegar seus 15, 20 anos, não ver filho nascendo. Aí depois nasce. Depois crescem criminosos. Porque a criança que não tem acesso à educação, a criança que não tem acesso
a um lazer, a criança que cresce sem a presença do pai, sem ter o que comer, muitas das vezes, infelizmente, são perdidas para o mundo do crime. É isso que nós queremos? Não tente minimizar, porque eu não estou minimizando o valor de uma vida. Eu não estou minimizando o valor da vida da Leotina. Mas quer se minimizar, quer se parecer que é algo até afável, de repente até legal, passar 20 anos preso. Uma vida, sabe? Dostoiévski, ele tem uma Memórias das Masmorras, é um livro e ele fala as memórias do cárcere. Claro que é uma ficção. Se quiser passar um dia no cárcere, saberá o que é a dificuldade, a privação da liberdade. Aquilo é uma morte social. Ah, doutor, homicídio culposo. Nisivaldo, e ele está disposto a isso. Vai sair daqui, condenado. E é o que nós pedimos, por homicídio culposo. Ele vai carregar com ele, Nisivaldo, o resto da tua vida, esse erro. E essa chaga que vai ficar no teu antecedente. Isso não é pouca coisa não, como se quer fazer parecer. Quer se fazer parecer que o homicídio culposo é um presente. Mude a lei. Mas não queiram ter um antecedente, doutor Alan, um homicídio esculpido lá o tempo todo. O homicídio culposo vai aparecer. Felizmente ainda temos pessoas de bons corações que apesar disso ainda dão emprego, porque a regra da pessoa quando sai de lá é ficar desempregada à margem da sociedade. Essa é a realidade. Excelências, julguem conforme a prova dos autos. Se tiver dúvida, peçam para ler. A verdade é uma só, ela se apresentou aqui diante de Vossas Excelências. Tem mais algum slide? Tá, volta lá. Excelência, já tem uns quesitos? Já tem uns quesitos? Ou ainda não? Ah. Então nem vou. Estou vendo a réplica. Ok, sem problema. Aqui para mim o meu clima é de amizade. Eu não tenho nada com ninguém. Porque senão eu falaria dos quesitos, mas vou deixar os quesitos para outro momento. Por quê? No primeiro quesito da materialidade, é perguntado qual foi a causa da morte. Vossas Excelências vão responder. Não, doutor, acho que eu vou explicar diretamente. Depois você vai explicar os quesitos já? Não, eu tenho muito. Eu vou perguntar. Isso. Que é justamente o ponto que nós estamos trabalhando. O laudo diz que a Leutiele morreu de quê? Parada cardiorrespiratória. Mas de qualquer modo, excelências, isso é o que o laudo diz. Hoje o acusado está aqui, o Nisivaldo, e ele está dizendo: atirei, mas foi um acidente. É lógico que eu não queria acertar a Leutiele, tanto que não tinha motivo. Ele quer sair daqui absolvido? Não. Vai pagar na medida do que cometeu. Cada um deve responder na medida da sua culpa. Não se faz sentido querer punir uma pessoa a mais só por vaidade. E de uma vida, excelência, que estamos falando. Certo, excelências? Certo, excelências, que tratamos e conseguimos expor a Vossas Excelências os fatos e as facetas deste crime, em todos os seus detalhes, em todas as suas nuances, é que nos despedimos, pelo menos
nesse primeiro momento, não sei se o Ministério Público volta para a réplica, requerendo a Vossa Excelência que faça justiça. Uma justiça correta, proporcional, conforme foi apurado na prova dos autos. Obrigado, Senhor.